Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da Fórmula da Confiança em Si Mesmo, agora através das Ciências da Mente Podcast. Eu sei que essa metáfora, talvez para muitas pessoas, ela seja conhecida, mas ela é uma metáfora que me traz muita informação, muito conhecimento, uma abrangência maior de visão. O nome da metáfora é Ordem na Vida. E ela começa assim. Numa aula de filosofia, o professor queria demonstrar um conceito aos seus alunos. Para tanto, ele pegou um vaso de boca larga e dentro colocou, primeiramente, algumas pedras grandes. Então perguntou à classe: "Está cheio?" Pelo que viam, o vaso estava repleto, por isso os alunos unanimemente responderam: "Sim." O professor então pegou um balde de pedregulhos e virou dentro do vaso. Os pequenos pedregulhos se alojaram nos espaços entre as pedras grandes. Então ele perguntou aos alunos: "E agora? Está cheio?" Desta vez, alguns estavam hesitantes, mas a maioria respondeu: "Sim." Continuando, o professor levantou uma lata de areia e começou a derramar a areia dentro do vaso. A areia preencheu os espaços entre as pedras e os pedregulhos. E pela terceira vez, o professor perguntou: "Então, está cheio?" Agora, a maioria dos alunos estava receosa, mas novamente muitos responderam: "Sim." Finalmente, o professor pegou um jarro com água e despejou o líquido dentro do vaso. A água encharcou e saturou a areia. Nesse ponto, o professor perguntou para a classe: "Qual o objetivo dessa demonstração?" Um jovem e brilhante aluno levantou a mão e respondeu: "Não importa quanto a agenda da vida de alguém esteja cheia, ela sempre conseguirá espremer dentro mais coisas." "Não exatamente", respondeu o professor. "O ponto é o seguinte: a menos que você, em primeiro lugar, coloque as pedras grandes dentro do vaso, nunca mais conseguirá colocá-las lá dentro de novo." "Vamos, experimente", disse o professor ao aluno, entregando-lhe outro vaso igual ao primeiro, com a mesma quantidade de pedras grandes, de pedregulhos, de areia e de água. O aluno começou a experiência, colocando a água, depois a areia, depois os pedregulhos e, por último, tentou colocar as pedras grandes. Verificou surpreso que elas não couberam no vaso. Ele já estava repleto com as coisas menores. Então, o professor explicou para o rapaz: as pedras grandes são as coisas realmente importantes da sua vida. Seu crescimento espiritual e pessoal. Quando você dá prioridade a isso e mantém-se aberto para o novo, as demais coisas se ajustarão por si só. Seus relacionamentos, família e amigos, suas obrigações, profissão e afazeres, seus bens e direitos materiais e todas as demais coisas menores que completam a vida. Mas, se você preencher sua vida somente com as coisas pequenas, então aquelas que são realmente importantes nunca terão espaço em sua vida. Recomece é uma boa sugestão. Esvazie seus vasos, mental e emocional, e comece a preenchê-los com as pedras grandes. Ainda há tempo e ainda é tempo. Para vocês que ouviram, deixo aqui para vocês essa reflexão. Faça essa introspecção e analisem ao que realmente vocês têm dado prioridade. Comecem a focar naquilo que realmente importa, o seu lado pessoal de crescimento, o seu lado espiritual de desenvolvimento. O nosso lado espiritual, a nossa espiritualidade
ela se desenvolve à medida em que você começa a dar mais valor aos sentimentos mais nobres. Pense nisso.